Hoje, o nosso segundo episódio do Coffee Blank, vou falar com um amigaço meu aqui, um cara que eu admiro demais, Rafa Lund, que ele é formado em Educação Física pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Desporto em Portugal. Fala, Rafa, prazer te receber, irmãozão. Porra, prazer estar aí com você. Pô, é o único cara que eu saí do escritório para vir conversar aqui pessoalmente. Primeiro, que eu tava louco para conhecer o estúdio, e segundo, que o cara tem simplesmente um estúdio em frente à praia. Rafa, pro pessoal que não te conhece, conta um pouquinho da tua trajetória, pra gente começar a falar sobre a questão de inteligência emocional, alta performance e empreendedorismo. Eu, entrei no meio da educação física porque eu era apaixonado por esporte, gostava muito de desempenho esportivo, atlético. E com, 14 anos falei, quero trabalhar com esporte, quero trabalhar com preparação física. Fui, desde a época de escola ainda, fui indo para cima, buscando, me ser bom nisso, de alguma maneira, mesmo na época de escola. E quando eu me formei na escola e fui para a faculdade, na UFRJ, meu sonho ainda era trabalhar com atleta. Durante a UFRJ eu tive algumas oportunidades bem legais, trabalhei em grandes equipes, trabalhei no sentido de acompanhar e tal. Só que durante esse período eu fui aos pouquinhos descobrindo que dar aula de personal, ou seja, treinar pessoas normais com esse mesmo viés, com essa mesma coisa de tentar melhorar, se desenvolver, buscar desafios, superar esses desafios, era algo que me interessava bastante. Então, comecei aos pouquinhos a ir fluindo para esse lado e largando um pouco a parte esportiva em si. Eu sempre fui um cara muito estudioso, e aí nessa de tentar fazer o melhor trabalho para o aluno, de tentar entregar para ele o meu melhor, eu fui para Portugal fazer o mestrado, buscando mais conhecimento, buscando conhecer outras culturas, conhecer outras formas de prescrição de treino, e aos pouquinhos fui levando o meu trabalho nesse sentido. Ao longo desse tempo, até um pouquinho antes do mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar com os artistas. Uhum. E isso acabou fazendo com que eu tivesse uma visualização, sendo mais conhecido por causa desses artistas. Comecei a dar aula para Débora Seco, Flávia Alessandra, Juliana Paz e diversas outras pessoas que ou já treinaram comigo ou ainda treinam. Isso ajudou um pouco a esse processo de eu ficar conhecido nesse meio. E assim, uma coisa que eu vejo, que a gente estava até conversando aqui antes, é que você é o tipo de serviço, de prestador de serviço, que as celebridades têm muito prazer em postar, Você não precisa pedir uma permuta, nem nada nesse sentido. As pessoas simplesmente têm orgulho de fazer parte do seu estúdio e ser seu aluno, e elas fazem um marketing, Como é que isso começou? Porque deve ter tido um início, Você trabalhava em academia, você não trabalhava em academia? Como é que você chegou a um estúdio em frente à Praia da Barra da Tijuca? Hoje em dia você não tem agenda para atender as pessoas, e eu acredito que não vai ter, por tudo que a gente já conversou, você não vai ter nos próximos anos uma agenda. Se ninguém sair hoje, acho que você não tem agenda nos próximos anos, Primeira coisa, hoje em dia ninguém mais entra na minha agenda, só sai. Meus alunos todos eu dou aula, 10 anos, 11 anos, 9 anos, então esses são os caras que eu dou aula hoje, Pessoas novas hoje em dia ficam com a minha equipe. A gente tem uma equipe que trabalha nesse espaço e também fora dele, para poder atender todo mundo que quer ter uma experiência de treinamento diferente. E então, basicamente, minha agenda agora só sai para que eu possa gerenciar tudo isso, ampliar e por aí vai, ter outros negócios voltados para o fitness. Mas, enfim, como é que isso tudo começou, Isso é até engraçado. Eu nunca curti muito a ideia de ficar aparecendo por causa dos outros. Então, eu dou aula para Débora Seco há, 11 anos, 12 anos. Na época, eu dava aula para ela no Sport Center do Recreio. E direto tinha paparazzi na porta. Hoje em dia, existe bem menos paparazzi, As próprias pessoas postam as suas coisas e tal, então tem menos necessidade. Mas, enfim, tinha sempre paparazzi na porta. E sempre que a gente via que tinha paparazzi, eu não queria sair junto, eu queria o meu mérito. Então eu nunca fui um cara que quis aproveitar essa imagem. Então isso foi algo positivo para um lado e negativo para o outro. Uhum. Positivo por quê? Cara, isso deixava os artistas muito à vontade, porque sabiam que eu nunca ia expor a imagem deles e também não ia querer ficar me aproveitando disso. E um lado negativo é que eu acabava aparecendo menos, Pessoas que também davam aula assim como eu apareciam muito mais na mídia, usavam mais as mídias e eu menos. Mas, ao mesmo tempo, isso também tem um lado muito positivo, que todos os artistas que treinam aqui hoje, e todas as pessoas normais, elas sabem que, elas vão ter a intimidade delas muito preservada. Uhum. Então, por isso que esses caras treinam comigo há muito tempo, porque eles sabem que eu nunca vou colocar algo que não está de acordo com aquilo que eles gostariam, Ou seja, nunca vai ser publicado algo que eles não querem. Então, eu usei isso a meu favor também. Já que eu sou um cara um pouco mais restrito, eu usei isso ao meu favor.
E não tem jeito, né? À medida que as coisas foram crescendo, as redes sociais foram acontecendo, cada vez mais as pessoas querem publicar coisas legais. Então, porra, você treinar num estúdio, de frente pra praia, com um profissional que dá aula para um monte de gente famosa e que tem um background muito forte científico, é algo positivo, né? Quero estar ali, quero estar naquele meio, quero participar daquilo. Então, hoje em dia, eu não preciso pedir para alguém postar, seja famoso ou não famoso. É orgânico. A pessoa, cara, quero fazer parte disso, quero, né, tá dentro dessa comunidade, né, ali. E como é que começou essa história de, pô, vou abrir um estúdio? Porque, assim, deve ter sido uma decisão muito difícil, porque a vida de estudante de mestrado, né, ou de mestrando, a vida corrida, porque você tem que atingir uma série de compromissos por dia dentro da educação física. A gente sabe que os horários que as pessoas mais procuram são os horários mais difíceis, né, porque é no início da manhã e no início da tarde até a noite. Então, à tarde, que ela fica um pouco vazia. E como é que você resolveu? Falou, pô, agora eu vou empreender, vou assumir esse desafio e vamos ver o que vai dar. Eu vou voltar um passo, já falo do empreender, mas comigo, né, essa ideia de tentar ter uma equipe, de não necessariamente ter um espaço, mas de poder ter mais gente me ajudando, surgiu do seguinte, foram tipo estágios, né? Quando você começa com um personal, eu trabalhei pouco tempo em academia, eu nem trabalhei como professor em academia, estou tentando lembrar aqui, acho que só como estagiário. Assim que eu me formei, eu já estava com vários alunos e a coisa foi só crescendo e tal. Mas enfim, nosso primeiro objetivo como personal, cara, quero encher minha agenda. Só que aí, quando você enche sua agenda, você descobre que ter uma agenda muito cheia significa não ter vida. Então eu dava aula de 6 da manhã às 11 da noite, mal respirava, uma loucura, inclusive no horário de almoço, inclusive no horário que ninguém queria, tinha aluno, eu não tinha mais como repor a aula, ou seja, ficou uma coisa muito ruim pra mim. Quantidade não era qualidade. Isso, e aí como consequência a qualidade começa a cair, e isso é algo que eu defendo muito, qualidade, né, experiência do aluno. Então eu me vi numa situação em que, tá, beleza, eu tava ganhando bem, tava dando um monte de aula, eu tinha conseguido atingir meu objetivo inicial, mas ao mesmo tempo eu tinha perdido qualidade, né, das minhas aulas, porque não dormia, e tinha perdido qualidade de vida. E isso estava me incomodando muito, e continuava uma procura muito grande. Eu falei, cara, preciso achar uma forma de receber essas pessoas, porque eu acredito, sinceramente, que o que a gente faz aqui é completamente diferente de tudo que você vivencia numa academia normal, não só por estar na Lund, mas por esse pensamento diferente em relação à prescrição de treinamento. Então, por mais que não seja aqui, que seja numa academia, na academia do seu condomínio, vai ser diferente de tudo que você já vivenciou. Então, eu acredito tão forte nisso que a gente começou a criar profissionais ou a juntar profissionais que tinham esse pensamento ou que queriam entregar o melhor serviço. Tanto por uma questão técnica, quanto por uma questão de comunicação com o aluno, de empatia e tudo mais, né? De relacionamento com o ser humano que está ali na sua frente. Então, acreditando muito forte nisso, eu comecei a formar profissionais, aos pouquinhos. Aí, criei um primeiro espaço dentro de uma clínica de estética, de uma médica chamada Heloísa Rocha. Eu dava aula para ela na época, assim, porra, foi bem legal. Ali foi onde a coisa começou. Depois eu fui para uma academiazinha pequenininha, onde eu comecei, né, no espaço lá era menor. Fui para uma academia relativamente pequena, mas que eu já poderia ter pessoas trabalhando junto comigo. E dali eu me liguei que, cara, eu preciso ter o meu espaço. Por quê? Eu estar num outro local faz com que ainda não fique tão premium como eu gostaria. E dali que surgiu a ideia de vir para esse espaço aqui, né? Eu comecei com uma sócia, que acabou, né, cada um de nós deveria ter uma parte, né, de trabalho nessa sociedade, né, eu mais voltado para a parte técnica, de orientação e tal, e ela mais a parte administrativa, só que o lado dela nunca aconteceu, então, ou não aconteceu da maneira como eu imaginava. Então a gente resolveu abrir, eu toquei sozinho de lá em diante. Aí é que começa o problema, né, aí é que começa o problema, porque eu não tinha, porra, a gente é personal trainer, eu estudei só técnica. Fazer mestrado, eu nunca tinha estudado nada de... Ninguém te ensina isso na faculdade, ninguém falava pra você que empreender não é simplesmente aplicar aquilo que você aprendeu na faculdade. Não, zero, assim, porra, como empreendedor, como empresário, né, o trabalho de personal e nada é a mesma coisa, porque são dois negócios completamente distintos. Daí, o bicho começou a pegar, dali eu entendi que eu precisava ter habilidades que eu não tinha zero, não tinha as habilidades necessárias para tocar um negócio como esse, mas ao mesmo tempo eu tinha o que talvez seja o mais importante. A paixão e a vontade de fazer acontecer. Então, vira à noite, faz o que tem que fazer e tal, para aprender. E se adaptar e ser resiliente. Ou seja, você tinha uma inteligência emocional, você já tinha desenvolvido naquele momento uma inteligência emocional, sabendo que você tinha que se adaptar às situações adversas, que você tinha que ser resiliente, porque nem todo dia as coisas saem da forma que a gente espera, mas a gente tem que retornar à forma anterior e continuar numa progressão, né? E aí... Assim, as coisas devem ter acontecido de uma forma muito orgânica para você, né? Porque a gente estava conversando hoje em dia você precisa de mais espaço.
Né? Hoje em dia, seu problema era o seu maior medo, provavelmente 5, 6 anos atrás. Que quando você abre um espaço na Barra da Tijuca, sua primeira preocupação deve ser, poxa, e se algum mês algum aluno cancelar, e se não tiver como as contas fecharem no final do mês? E a gente não está pronto para quebrar, né? Essa é a verdade. Só que eu acredito que todo mundo toma um tombo e dentro de um problema, né? Ou seja, você teve um problema com uma sócia. Talvez, se você não tivesse tido um problema com a sócia, você não estaria alcançando hoje voos muito maiores. Você já teve cursos online, palestras online, hoje você tem uma metodologia própria sua, né, que é uma coisa bem diferenciada do que existe no mercado, e talvez você só tenha conseguido desenvolver isso diante da diversidade, e a diversidade fez com que você se tornasse um cara empreendedor, que você se tornasse um cara vitorioso e um cara sensato nas suas escolhas. Né? E como é que você entende hoje, como é que você poderia explicar para alguém que não existe uma fórmula mágica, existem uma série de fatores que a pessoa tem que buscar, que ela tem que perseguir para que ela alcance um sucesso. Hoje em dia tem esses nomes bonitos, né? O Daniel falou vários nomes bonitos aí. Assim, né? Obviamente que eu aos pouquinhos fui me dedicando a isso, mas quando a coisa começou aqui eu não fazia a menor ideia, foi tudo fazendo e aprendendo, né? Foi aprendendo a teoria e aplicando na prática, foi tudo assim. E um ponto importante também, né? Eu acho que as pessoas olham talvez isso daqui hoje, né? Especialmente da educação física, talvez quem está assistindo aqui não me conheça, assim, mas dentro da educação física... Segue o Rafa, hein? A gente tem, assim, né, uma boa visibilidade, assim, um bom alcance, né, dentro da minha área, dou aula em pós-graduação, cursos, palestras, e como eu falei, né, eu acredito tanto nisso que a gente faz aqui, que a gente levou esse trabalho que é presencial para o online, né, ensinando outros profissionais a fazer o que a gente faz aqui, que é o método Lund. Então, enfim, né, eu acredito tanto nisso e a gente começou a fazer tanto aqui que, vamos levar isso para outros profissionais, está dando certo aqui com os nossos 10, 15, 20 professores hoje, vamos levar isso para mais profissionais no Brasil inteiro, para 1.000 profissionais e por aí vai. Então essa foi a primeira coisa, né, acreditar que o que a gente fazia era diferente e era muito bom e valeria a pena ser passado para frente, dado que o mercado hoje precisa de um serviço diferenciado, né? Infelizmente a educação física talvez seja desvalorizada por causa de nós, profissionais, que não soubemos valorizá-la da maneira adequada. Então, o que eu tento fazer é mostrar que existem profissionais diferentes e que querem proporcionar o melhor para o seu aluno. Então, essa é a primeira coisa, né? Acreditar. Está prostituída a profissão, então. Por causa dos profissionais. Que é o cara profissional que aceita fazer um personal por R$10 a hora. Mas eu entendo, assim, eu não vou criticar esse cara, sacou? Porque eu ouvi uma vez o cara falar assim, educador físico é preguiçoso. Não é, o cara dá aula de 5 da manhã às 11 da noite, mas ele talvez esteja mal orientado. Talvez essa seja a questão. Eu não sei se prostituída é a palavra, mas fato é que talvez falta uma orientação adequada nesse sentido. Mas não era nem isso que eu ia falar. Eu ia falar que é engraçado que quando a pessoa vê isso aqui tudo, né, aula para artista, estúdio na Barra e ampliação e tal, né, olha o palco, né? O palco é muito bonito, mas não imagina o que acontece nos bastidores, não imagina tudo aquilo que a gente teve que passar para chegar até ali. E aí entra resiliência, quase não saiu. Bonito. Força de vontade, esforço, acreditar, noite em claro, todas essas coisas, né? Não existe um caminho fácil, né? Não existe almoço grátis, é preciso ter algumas habilidades, como você falou. Se você desistir... Um empreendedor, o que eu vejo, né? O empreendedor é um resolvedor de problemas. Todo dia você vai ter um problema, todo dia. Se você não gosta de resolver problema, esquece. Todo dia vai ter um problema que você vai ter que resolver, todo dia vai ter um problema que você vai ter que resolver, e é assim, não tem jeito. Então, se tu não quer resolver problema, esquece, isso provavelmente não é pra você. Esqueci qual foi a outra parada que você falou, mas o principal é isso, assim, né? Existe uma diferença entre o que a pessoa vê e o que acontece nos bastidores. Assim, ninguém quer saber qual foi o caminho que você percorreu até você chegar onde você chegou. Ou seja, eu já ouvi uma palestra do Carlos Wizard, né, que agora não é mais Carlos Wizard, agora ele é Carlos WhatsApp, que ele já me deu o Wizard e agora é dono da WhatsApp. E ele falou o seguinte, até 35 anos eu só tinha quebrado, só tinha fracassado. A primeira vez que eu dei certo em um negócio, as pessoas esqueceram completamente todas as minhas derrotas. Elas começaram a me ver como um cara extremamente vencedor, um cara que tem toque de Midas, e as pessoas querem estar junto de mim. Ou seja, provavelmente você deve ter muito disso. Você deve ter vários professores de educação física que o cara te vê e assim, o cara quer ouvir a sua opinião. Não importa sobre o que quer que seja. Ele entende que você é um cara que tudo que você toca vira ouro. Mas ele não sabe o quanto você já batalhou. Que assim, foi persistência, foi foco, foi determinação, foi cair, foi levantar para você chegar nesse determinado patamar. As pessoas elas querem
alcançar o sucesso, mas elas não querem pagar o preço pelo sucesso, né? Eu não sei qual foi o caso do Wizard, e agora que é o WhatsApp, enfim, eu achava que o WhatsApp era da Flávia Augusto. Mas, cara, eu não sei qual foi o caso específico dele, né? Mas eu sei que algumas pessoas, elas vão buscando negócios, né? Vão buscando negócio e tal, e acabam dando certo em algum negócio, vão fazendo. Obviamente, elas têm muito valor nesse sentido. Eu tenho uma outra visão, que pode ser que seja o caso dele. De repente, ele tentou várias vezes escolas e num determinado formato deu certo. Mas eu tenho um pensamento diferente porque eu acredito muito na educação física. Eu foquei na educação física. É o que eu sei fazer, personal, é o que eu mais gosto, é o que eu quero levar pra frente. Então eu costumo dizer que eu não tenho plano B. Eu não tenho plano B. Pô, isso é muito bom, cara. Plano B é uma coisa complicada, porque você tem outra possibilidade se essa daqui der certo. Quando você não tem plano B, você só tem uma possibilidade, você vai fazer dar certo. E aí é que entra o erro, porque as pessoas, elas ficam batendo na mesma tecla. Não, isso tem que dar certo, porque tem que dar certo, porque eu amo fazer isso. Não. Não ter plano B não significa que você vai fazer sempre a mesma coisa. Significa que você vai buscar as melhores possibilidades para fazer daquilo que você acredita o melhor serviço, o melhor produto, ou seja lá o que for. Talvez você não acerte de cara. Você tem que fazer ajustes. Não tem jeito, todo mundo vai ter que fazer ajustes, vai ter que dar uma virada de chave, vai ter que pensar numa outra forma, numa outra entrega, uma entrega melhor, enfim, vai ter que mudar alguma coisa, né? Então aí que entra essa parada que você falou de adaptabilidade. Então eu acredito muito no que eu faço, eu não tenho plano B, só tenho plano A, mas o meu plano A, ele está sempre sujeito a mudanças, em especial mudanças para melhor. Ou seja, está pronto sempre a se adaptar a tudo que acontece. Provavelmente você, quando começou isso aqui, você não usava as redes sociais da forma que você usa. E assim, pelo que eu vejo, assim, você tem, na verdade, você tem fiéis, você tem uma tribo, você tem a tribo Lund, são pessoas que te seguem, não são curiosos. São pessoas que seguem, acreditam no seu trabalho e enxergam você como referência naquilo que você faz. E é uma coisa, assim, cara, que dá gosto de ver, assim, já te conheço há 5, 6 anos, mas, assim, ver a forma que você está escalando o seu negócio, que você faz a diferença na vida dos outros, na vida do profissional de educação física, que assim como advogado é uma profissão carente, é o cara que muitas vezes ele é subjugado, ele é um cara que não é valorizado, e você ensinar para o cara uma técnica fina, ou seja, um high level service desse, leva o cara a ter uma outra qualidade de vida e ele se aceitar de outra forma e ele trazer um valor agregado muito grande para essa profissão, né? Quer ver uma parada engraçada, assim, né? Eu acho que na advocacia deve acontecer igual. Eu no mestrado, na faculdade e tudo mais, né? A gente aprende muita coisa técnica importante e tal, mas normalmente, né? Ou não normalmente, mas muito do que você aprende na faculdade ou não é aplicável na prática, ou na prática é um pouco diferente, você precisa ajustar essa realidade. E muita gente fica presa aquilo. Não, mas eu aprendi assim, tem que ser assim, cara. Dessa forma, né? Essa forma que a gente aprendeu não é a forma que dá certo, não é a forma que é aplicável na prática. Então, uma das coisas que mais me incomodava e que fez eu querer dar curso e palestra era, cara, quase todo mundo que dá aula em cursos e palestras para personagens não são personagens, não estão em campo, não estão vivenciando aquilo todos os dias e não estão vivenciando os nossos problemas. São teóricos. São teóricos. E eu, né, tenho mestrado, gosto muito da área acadêmica, mas eu estou na prática todos os dias aqui, lidando com alunos reais. Então a gente entende que lidar com alunos reais é diferente do que está acontecendo na universidade. Isso não significa desvalorizar os acadêmicos não, tá? Significa só que são duas profissões diferentes. A gente precisa das pesquisas e do estudo, do ensino desses caras, né, para poder fazer o nosso trabalho melhor, tá? Então não é desvalorizar essa galera, é só mostrar que são coisas diferentes. Então eu costumo brincar, né, com os profissionais que acompanham o nosso trabalho que se você quiser ser um bilionário, não adianta você querer aprender isso comigo. Eu não sou bilionário. Ainda. Mas eu não trilhei esse caminho, eu nunca consegui colocar outras pessoas para trilhar esse caminho. Agora, né, se você quer ser um bilionário, você vai seguir o Flávio Augusto, você vai seguir o Bill Gates, você vai acompanhar outros caras que são bilionários. Agora, se você quiser ser um profissional de educação física que entrega resultado e tem uma tribo de pessoas atrás, e tem a fila de espera, talvez eu consiga te ensinar isso. Isso é o que eu sei fazer, né, para mim, e já consegui mostrar como outras pessoas podem fazer isso. Mais de 1000 pessoas através do Método Lund. Então, isso é o que eu sei fazer. 1000 pessoas no Método Lund? A gente tem bastante aluno no Método Lund. Assim, que já passaram, né, por todas as turmas. Pô, isso é muito bacana, porque educação física, você tem dois tipos de profissionais. Ou o cara que é muito acadêmico, ou você é o cara que esquece a parte acadêmica e não quer saber de treinamento. Ou ele vai fazer um level 1 de crossfit, alguma coisa nesse sentido, e esquece o resto, o cara não quer mais saber. Ou é teoria ou é prática. Ou é teoria ou é prática. Cara, pra fechar, porque, pô, Rafael é um papo bom demais, dá vontade de a gente passar a tarde toda aqui conversando, mas, pô, não vou ficar também tomando o tempo dele. Então, como você, assim, você sempre foi um cara que focou muito na técnica, né? Mestrado, Portugal, porra, é um cara de faculdade federal.
Como é que você consegue enxergar o negócio hoje? Como é que você consegue visualizar o seu negócio, né? Porque você é um empreendedor, mas você é um cara extremamente técnico. É muito difícil você pegar um doutor que o cara é empreendedor ao mesmo tempo. Você pega um cara com graduação, um cara com estrito senso, tipo um mestrado. Eu nunca tinha visto alguém em uma escala igual a sua. Eu acho que, assim, para mim, a primeira coisa foi uma mudança de paradigma, né, na minha cabeça, né? Foi ter essa possibilidade de mudança. Eu acreditava que para eu entregar o melhor serviço, eu precisava ser o melhor profissional, ter muito conhecimento técnico. Com o tempo, eu fui percebendo que só conhecimento técnico não era suficiente, né? E talvez eu desse certo porque eu tinha bom relacionamento e entre outras coisas. E quantos profissionais a gente conhece que não têm conhecimento, tanto conhecimento técnico, mas são ótimos de relacionamento e, né, cresceram na profissão. Então, primeiro foi essa mudança, né, e essa virada de chave de entender que, cara, eu gosto muito da técnica, eu vou continuar focando nisso, mas existem outras coisas, existem outras habilidades que eu preciso aprender para ir para o próximo nível. E no meu caso, o que era o próximo nível? Cara, eu como personal, eu atinjo no máximo 20 pessoas, 30 pessoas. Eu com uma equipe de 10 profissionais, cada um dando aula para 15, 20 pessoas, a gente vai escalar num determinado momento. Agora, eu precisava achar uma forma de levar isso para um máximo de pessoas. Essa foi a minha grande motivação. E aí, para conseguir, né, atingir esse objetivo, eu não tinha outra opção que não fosse aprender, em primeiro lugar, gerir pessoas para que pudessem trabalhar junto comigo nessa ideia, né? Essa foi minha primeira coisa. Cara, como é que eu faço para gerenciar toda essa galera que está aqui? Né? Um dia a pessoa está mal-humorada, outro dia a pessoa está ruim. Então, essa foi minha primeira preocupação, né? Gestão de pessoas. A segunda coisa foi, cara, como é que eu faço para que mais pessoas conheçam e saibam aquilo que a gente está fazendo aqui? Como é que a gente pode mostrar isso para outras pessoas? E aí eu, né, dentro da educação física, dentro dos profissionais que são muito acadêmicos, é o grande problema, é o tal do fazer o marketing. Caraca, como é que eu levo isso que a gente faz aqui, que é muito legal, que eu acredito pra caramba, para o máximo de pessoas possível? Fazer marketing era o diferencial. Hoje em dia a gente tem a rede social, um Instagram, um YouTube e tal, que são o seu currículo para o mundo. Eu brinco que você tem a possibilidade de mostrar o seu trabalho para o mundo inteiro. Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, antigamente não tinha isso, né? Quando eu comecei era só o boca a boca. Agora você tem essa possibilidade. Então, fazer essa virada de chave e entender que eu precisava de habilidades que para conseguir chegar onde eu queria, e assim, o que é engraçado, onde é que você queria chegar, Rafa? Eu queria levar cada vez para mais pessoas treino de qualidade com uma mentalidade diferente, que coloca o aluno em primeiro lugar e não o professor em primeiro lugar. O que é colocar o professor em primeiro lugar? Eu aprendi assim, eu sei assim, você vai fazer o que eu mando. Não. Essa normalmente não é a melhor proposta. Quando você junta com o aluno, cara, quais são os seus objetivos, suas necessidades e sim, suas preferências. Tem gente que gosta de crossfit, tem gente que gosta de yoga, tem gente que gosta de pilates, tem gente que gosta de corrida e tá tudo bem. A gente tem como elaborar um treino que abranja determinadas capacidades. É óbvio que eu tenho que me posicionar, o que eu faço é X, Y, Z, tudo bem, mas todas essas coisas dão certo. E quando eu entendo do ser humano que está na minha frente, né, quando eu coloco ele no centro da prescrição, minha chance de sucesso é bem maior. Então, entendendo isso, né, e vendo que, cara, para eu conseguir levar essa linha de raciocínio para mais profissionais e para mais pessoas, eu precisava aprender de gestão e precisava aprender de marketing. Então, a minha virada de chave foi deixar de ser, né, ou não ter medo de ser aquele profissional que vai divulgar os seus conhecimentos nas redes sociais, por exemplo, que é um grande problema da educação física, é o professor blogueirinho. Ah, virou blogueirinho, né, e o nego fica com medo, não. Irmão, levei muita porrada por causa disso, porque comecei a usar mais as redes sociais, mas tá tudo certo. Eu tinha certeza de onde eu queria chegar. E sei lá o que eu queria falar, mas enfim, era essa virada de chave, gestão e marketing. Cara, e assim, o que eu acho mais impressionante, como as situações elas são aliadas. Eu falo basicamente sobre 4 coisas, em todos os meus vídeos eu falo de 4 coisas. Eu falo de inteligência emocional, ou seja, pensar fora da caixa. Rafa acabou de falar, quebrar o paradigma, né? Entender e ter percepções diferentes. Eu falo da questão da importância das redes sociais e o marketing. Terceiro, você criar processos para que seu serviço seja vendido de forma sólida. Ou seja, se o cara chegou nesse ponto, se eu cheguei nesse ponto, alguma coisa em comum a gente tem. Pode ser que esse seja o seu caminho também. Rafa, muito obrigado, meu irmãozão. Tamo junto. Sucesso, voa e até a próxima, pessoal. Valeu!